Boa noite. É sempre uma alegria, uma satisfação enorme a gente retornar a essa casa onde tudo começou. Começou lá para o ano 2000, comecei a frequentar aqui o Verdade e Luz, onde era lá no antigo prédio ainda, assistindo palestras, estudando. Cheguei a fazer cursos aqui e é uma alegria, uma satisfação enorme a gente rever amigos e conhecer novos amigos também. E agradecer desde já o convite para a gente bater esse papo hoje, a gente conversar um pouquinho sobre o seguinte tema: Jesus, modelo e guia da humanidade. Por que Jesus é o modelo e guia da humanidade? Porque ele nos é o exemplo, porque ele é o nosso irmão mais velho. Ele nos deixou um roteiro de evolução, um roteiro de luz, chamado Boa Nova, ou Evangelho. Por isso, Jesus nos dá todo o suporte necessário para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. Independente do que passou em 2000 anos de história, a essência da moral cristã está no Evangelho do Mestre. Por isso, diante dos nossos desafios, nesse século XXI que se inicia, nós começamos a se perguntar: o que falta para o meu crescimento interior? O que falta ainda para que eu possa evoluir mais? O que falta para que eu possa atingir a plenitude do meu espírito? Quais são os meus desafios? Por que eu não cheguei ainda onde eu quero chegar? Por que eu ainda não sou melhor? A busca da felicidade, por exemplo, é algo um tanto subjetivo, algo que fica no ar, algo meio estranho. O que é felicidade? Será que Jesus nos ensinou sobre felicidade? Se a gente ler as escrituras dos 4 evangelistas, nós vamos ver que não. Jesus não nos ensinou sobre felicidade. Porque, no fundo, a felicidade seja só uma consequência. Jesus nos ensinou o tripé do Evangelho. E qual é o tripé? Amor, perdão e caridade. Ou seja, é o tripé do Evangelho do Mestre. Mas Jesus não fala sobre felicidade. Jesus fala sobre paz. Em 2 momentos das Escrituras ele fala sobre paz. Ele chega e diz assim: eu não vim trazer a paz, mas trazer a espada. Num primeiro momento, isso é um tanto assustador vindo de Jesus. Mas Jesus quis dizer exatamente sobre as divisões que iriam ocorrer após os seus ensinamentos. E que de fato ocorreram. Se a gente vê o cristianismo, ele começou a se dividir em cristianismo primitivo, em várias igrejas fundadas pelos apóstolos e também por Paulo. A gente viu depois a formação do catolicismo, depois do catolicismo a formação do protestantismo, as igrejas pentecostais, juntamente, através do século XIX, o advento do Consolador prometido, o Espiritismo. Essa é a espada que se referia o Mestre, a essas divisões, se foram políticas, se foram econômicas, se foram dogmáticas. O Mestre já sabia disso e nos preveniu. Só que também tem um outro momento em que ele fala de paz. Todo mundo vai lembrar. Pós-crucificação,
ele vem até os apóstolos, faz a seguinte saudação: que a paz esteja convosco. Eu vos dou a minha paz. A paz do Mestre é indescritível. E Jesus sempre nos ofertou essa paz. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o convite à reflexão que eu faço hoje é exatamente esse. Será que não estamos buscando coisas erradas? Em vez de buscar a plenitude, a felicidade, primeiramente, vamos buscar a paz? Mas que paz você se refere? A paz interior, a paz de espírito, a paz de consciência, na qual aquela consciência não nos acusa. Muito ao contrário, quando estamos em paz, a nossa consciência só nos advoga a favor. Ou seja, as pessoas se iludem muito no mundo da matéria, buscando por prazeres efêmeros. É o que alguns chamam de geração dopamina, né? Que a dopamina é uma substância geradora de prazer no nosso cérebro. E a busca incessante nos faz escravos, nos escraviza. Mas então, o que Jesus veio nos propor? Se nós temos e cultivamos o amor incondicional, nós iremos conseguir essa paz. Se nós conseguirmos trabalhar melhor o perdão incondicional, nós também vamos chegar a essa paz. Porque quem não perdoa está em paz? E aí nós temos um problema, né? Mágoa significa má água. Quando você se fere, se magoa com alguma coisa que te fizeram, você está, através da sua mente e da força do seu pensamento, fluidificando a água que existe dentro de você, só que de forma negativa. Por isso, o perdão é o antídoto, é a redenção do espírito. Mesmo que o outro às vezes não mereça, perdoe. O perdão é para você. O perdão rima com libertação. Se liberte. Muitos desencarnam ofendidos, magoados. E quando se deparam do outro lado na espiritualidade, percebem que se vincularam àquele ou àqueles que te feriram. Você quer se libertar, não quer mais aquela pessoa esteja à sua frente? Ótimo, só não desejando o mal já é uma forma de perdão. Mas perdoe no seu coração. Perdoar é esquecer? Não. Mas é a forma como você lembra do episódio é que vai ser o diferencial entre se você perdoou ou não perdoou. Se você lembra como uma passagem que lhe deu o ensinamento, uma lição, você perdoou. Se você ainda lembra do episódio, ainda com raiva, colocando força nas emoções, nas palavras, então você ainda não perdoou. Se observe mais. Na nossa trajetória, nós já ferimos e já fomos feridos. Mas, quando começamos a conhecer o Evangelho do Mestre, jamais podemos alegar ignorância, que não sabíamos. A consciência do bem e do mal
se faz presente no nosso dia a dia. Mas então a pergunta inicial que eu comecei a conversa: por que que eu não consigo ser melhor? Por que que eu não consigo ascender, evoluir mais? Ser melhor do que eu poderia ser? Jesus nos convida não só a conhecer o seu evangelho, mas fazer isso aqui. Arregaçar as mangas, trabalhar. Porque a gente percebe que o sofrimento pode depurar o espírito, mas não eleva. O que eleva o ser é exatamente as obras, as boas obras. Por isso que nós temos que trabalhar, não só no sentido profissional, mas trabalhar pelo bem comum. Se eu quero que esse planeta tenha uma sociedade melhor, que essa sociedade comece comigo, com a minha família, com a minha comunidade, no meu bairro, na minha cidade. A paz no mundo começa no coração de cada um de nós. Se a gente quiser que o planeta mude. Mas o planeta vai mudar. E será que nós estamos preparados para essa mudança? Nós já estamos na transição planetária. Você está se adequando? Essas são perguntas pessoais e intransferíveis. Porque nós temos a nossa luta aí fora. Os nossos desafios, as nossas dificuldades. Também temos que lembrar que somos espíritos vivendo uma jornada carnal, material, e não o contrário. A matéria é sedutora? Com certeza. Por isso que Jesus se fez carne. E é por isso que ele elaborou um roteiro chamado Evangelho, baseado naquilo que a humanidade é capaz de fazer. Somos capazes de amar? Somos. Somos capazes de perdoar? Somos. Somos capazes de fazer o bem sem olhar a quem? Ainda não. Por isso que Jesus disse também nas Escrituras: se eu amar somente aqueles que me amam, qual é o mérito? Talvez um dos ensinamentos mais difíceis do Mestre seja realmente amar os inimigos. Desejar o melhor para aqueles que querem nos prejudicar. Para aqueles que nós sabemos que não gostam da gente, não nos querem bem. E ainda por cima torcer por eles. E quando você torce para o bem deles e deseja o melhor, o sucesso, você vibra no seu pensamento, pela lei da ação e reação, o que você vai receber de volta? Aquilo que você emitiu. Se você entra, como diz a moçada, você entra na mesma vibe dele ou dela, e você quer combater, aí vai sair vencedores? Vão ser só 2 alunos que vão ter que reaprender a lição. E aí as pessoas perguntam, mas por que certas coisas sempre acontecem de novo comigo? De novo, de novo e de novo. Porque não aprendemos a lição. As lições se repetem quando não aprendemos o que deveríamos aprender. É fácil amar nossos inimigos? Não. É desafiador, não é? Por isso, é o diferencial para que nós possamos evoluir. São Francisco de Assis, volta e meia andava com os seus seguidores, os franciscanos, pedindo esmolas para os pobres, para os necessitados.
E um belo dia, ele estendeu a mão para um homem, que na verdade disse que era um rico comerciante, e o homem simplesmente cuspiu na mão dele. São Francisco olhou a mão cheia de cusparada. Muito bem, meu irmão, eu sei que isso foi para mim, mas você tem alguma coisa para os meus necessitados? São Francisco insistiu. O homem foi tocado por aquela atitude tão que ele não esperava. Ele achava que São Francisco iria xingar ele, ir embora, ou se assustasse. Mas ele se manteve ali. O homem se comoveu tanto que resolveu dar um donativo a São Francisco. E se fôssemos nós? Acho que a gente xingaria, né? A gente iria bater boca, né? Falar o seu sem educação, ou coisa assim, né? Então. Não é fácil os ensinamentos do Mestre. Mas todos aqueles que seguiram, todos aqueles que perseveraram até o fim, porque o seu maior inimigo é você mesmo. Seu maior adversário não é a pessoa encarnada, não é o obsessor que te segue. Seu maior inimigo é você. É os entraves que você mesmo coloca na sua vida, na sua mente. E é por isso que nós temos, sim, hoje, condições de fazer melhor o que estamos fazendo. Vai do compromisso, vai do comprometimento de cada um de nós. Não temam. Por quê? Porque o medo é o maior entrave que a gente pode sofrer. Além do medo, zona de conforto. Você quer rogar uma praga para uma pessoa? Simplesmente rogue a seguinte praga: meu irmão, minha irmã, que você fique eternamente na zona de conforto. Ah, mas a pessoa vai estar numa boa. Será? E o que é pior? Ela nem vai saber disso. Ela está numa zona de conforto. Está confortável para ela. Mas a zona de conforto, você não evolui. A zona de conforto, você não cresce. A zona de conforto, você não vai para frente. Para você, o que é zona de conforto? Ah, tá bom do jeito que tá. Para quê, né? Tá bom assim. Para que eu vou querer mais? Para que eu vou querer sarna para me coçar? Tá bom. Esse é o grande perigo da evolução, do crescimento humano. Outra praga é o medo. O medo nos atrasa, assim, de uma maneira absurda. Mas o medo tem um antídoto. E qual é? Enfrentá-lo. Aprenda a enfrentar os seus medos. Que no fundo, eles podem parecer coisinhas de criança. Mas se não for trabalhados, vão crescendo como uma bola de neve. E começam a te entravar a vida. Um dos livros de André Luiz, eu não lembro agora se era Nosso Lar, eles já naquela época trabalhavam com os espíritos a respeito do medo. Medo sempre foi um assunto muito sério a ser falado. Isso, tudo aquilo que te trava a evolução, tudo aquilo que te deixa numa zona de conforto, precisa ser revisto. Precisa ser melhor trabalhado. Não só na teoria, mas principalmente na prática. Ah, mas sozinho eu não consigo, eu tenho dificuldade. Venha, continue vindo à casa espírita. Continue assistindo às palestras, os passes,
continue atendimento fraterno, faça cursos, busque ajuda profissional aí fora também, a ciência dentro do campo da psicologia e da psiquiatria, também, alie isso, a espiritualidade, mas não deixe de realizar aquilo que você quer realizar, aquilo que vai te projetar para frente, vai te acrescentar, vai te dar um sentido na sua vida. O medo nos atrasa. O medo é o medo. Quando você fala, eu tenho medo, você está afirmando para a sua mente, para o seu espírito, para o universo. Agora, quando você fala, eu tenho coragem, eu vou enfrentar, você também está afirmando algo que vai te ajudar. Todas as pessoas que enfrentaram seus medos saíram vitoriosas. Porque elas viram que o medo não é esse bicho-papão que tanto ela imaginava. A maioria dos nossos medos são irreais. E Jesus, como sendo modelo e guia, Jesus tinha medo? Jesus só sentiu um pouco de angústia no momento em que ele sabia que ele ia ser entregue e que ele ia morrer. Mas era uma angústia normal. Nós acho que estaríamos numa condição bem pior, né? Com certeza. Isso que o Mestre se fez carne. Para sentir na pele o que nós estamos sentindo. E a espiritualidade, os mentores, sabe que a hora que a gente mergulha aqui na carne, nós estamos enfrentando verdadeiras arenas todo santo dia. Quantos leões que a gente mata todos os dias para chegar no fim do dia e agradecer. Mais um dia vencido. Isso é compreensível. Mas a espiritualidade faz a parte dela. Deus faz a parte dele. Jesus faz a parte dele. Os mentores fazem a parte deles. E nós? Estamos fazendo a nossa parte? Ou temos consciência que temos que fazer a nossa parte? A gente, às vezes de uma forma confortável, gosta tudo de colocar nas mãos de Deus, né? Ai, vamos entregar nas mãos de Deus. Você só faz isso a hora que você esgotou todas as possibilidades. Você fez tudo o que podia, tudo o que estava ao seu alcance. Quando a sua consciência estiver tranquila, deixa que a espiritualidade faz a parte dela. Minha avó já dizia, o que não tem remédio, remediado está. Por isso, temos hoje 2 textos muito interessantes que vão ilustrar um pouco aquilo que a gente vem conversando. Se eu não recomendar livros, não é o Rick, viu? Rick, quem me conhece, sempre que sabe, gosta de indicar bastante livros. Um deles é esse aqui, Jesus no Lar. Todo mundo conhece? Psicografia de Chico Xavier, narrado pelo espírito Neio Lúcio. Para quem faz Evangelho no Lar, é um livro maravilhoso. Outro livro que eu indico também, Ave Luz. Já ouviram falar? Ave Luz, Espírito Shaolin, psicografia de João Nunes Maia. No livro Ave Luz, Jesus explica, praticamente como se fosse um psicólogo, a todos os questionamentos dos apóstolos. Os apóstolos perguntam sobre o amor, sobre a felicidade, sobre a paz, sobre a fraternidade. As angústias, os medos, os receios que os apóstolos tinham são os mesmos que nós temos hoje. Procurem esse livro. Se não der para comprar, eu acredito que em PDF ou em sebo vocês consigam achar esse livro. Ave Luz. O Jesus no Lar, ainda nas feiras nós conseguimos ainda trazê-lo. E no Jesus no Lar, temos 2 capítulos interessantes. O primeiro
é o capítulo 19. A receita da felicidade. Judas Tadeu, nesse capítulo, ele estava explicando de uma forma até inflamada, porque todos os dias no Jesus no Lar era feito o evangelho na casa de Pedro, em Cafarnaum. E o Neio Lúcio conseguiu compilar esses textos e, através da psicografia do Chico, conseguiu trazer um pouquinho mais dos ensinamentos do mestre que não estão nas Escrituras. E nesse capítulo 19, Judas Tadeu começa a falar de forma inflamada a respeito dos dominadores do mundo, que eram os romanos, do pessoal do Sinédrio, que gostava de enganar as pessoas, não colocava a verdadeira espiritualidade em voga. E aí Jesus, ouvindo tudo aquilo, chega para Judas Tadeu e diz assim: Tadeu, como que você interpreta a felicidade? Judas Tadeu diz assim: Senhor, a felicidade é a paz de todos. Jesus não ficou contente com essa resposta. Sim, Tadeu, isso não desconheço. Entretanto, estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. Ao que Tadeu responde: Mestre, suponho que atingiria suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo para esse fim que o próximo não me despreze as intenções nobres e puras. Eu sei que eu erro, muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecesse o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sentir credor, em face da elevação do meu ideal. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Aí Tadeu parou, todo mundo olhou para Jesus. Jesus disse assim: Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito em breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Meus irmãos, é lógico que Tadeu falou mais coisas aqui no capítulo, eu só dei uma enxugada. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser estimado por todos, todo mundo quer ser benquisto. Mas será que o primeiro passo para isso, dentro dos ensinamentos do Mestre, não seria primeiro nós amarmos? Nós ajudarmos? Nós estendermos a mão? Procurar dar o nosso melhor a cada dia? Nem todos os dias vão ser bons. Tem dia que vai ser corriqueiro, tem dia que vai ser mais ou menos, tem dia que vai ser bom, tem dia que vai ser péssimo. Mas temos que manter a firmeza nos propósitos evangélicos. Muitas vezes é para nos testar? Sim, estamos no mundo de provas e expiações. Convivemos quando encarnamos aqui com as 10 classes de espíritos que Kardec disse no Livro dos Espíritos. Tudo junto e misturado. Seja encarnado, seja desencarnado. Está tudo junto aqui e misturado. Na erraticidade, no plano espiritual, tudo é mais fácil. Quando temos o mérito do socorro,
Vamos para as cidades espirituais, para as colônias. Tudo é mais fácil. Primeiro, estamos com espíritos que estão no mesmo grau vibratório que nós. Segundo, estamos com aqueles que amamos e estamos reencarnando há séculos. Terceiro, recebemos tratamento. Quarto, somos amparados todo o tempo todo e orientados. Quinto, temos a oportunidade também lá de trabalhar e estudar. Aí é fácil evoluir, né? Não é mais simples? E é ali que a gente percebe que a verdadeira prova de tudo o que a gente aprendeu com as nossas experiências de vidas passadas, com os conhecimentos que adquirimos, seja no teor moral, que fica no nosso espírito e conhecimento jamais ninguém te tira, mas ele precisa ser praticado. Nós precisamos saber se você aprendeu realmente. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que reencarnar. Pergunta para algum espírito que está lá em cima, quando fala em reencarnar para eles, a cara que eles fazem. Tudo de novo. Vou me miniaturizar, voltar a ser bebê, começar tudo de novo. Escola. Porque nem todos os planejamentos na espiritualidade dão certo, viu? É mais fácil desencarnar do que reencarnar. Porque na hora do nascimento pode acontecer várias coisas que não estão previstas. Então, se correu tudo bem no nascimento, considere já uma grande vitória. Ah, mas por que você fala isso? Olha, você pode estar virado, pode ter complicações, como já aconteceu com vários bebês, o cordão enrolar no pescoço. Isso muitas vezes não está previsto. Pode acontecer imprevistos. Bom, vamos supondo que deu tudo certo. E aí você está aqui na jornada da vida, você está aqui para colocar em prática o que aprendeu. Ah, mas eu esqueci de tudo. A vida vai te lembrando. As pessoas vão te dando alguns toques. Você, de repente, leu um livro, passou em frente de uma casa espírita ou de um templo. Alguém veio te pedir uma moeda. Alguém te feriu, te magoou e você não quer ficar de mal daquela pessoa. Que você tem dentro de você algo que não deve ficar de mal de ninguém. Então, alguns toques, algumas circunstâncias que vão acontecendo na nossa vida e são lembranças e intuições dos nossos mentores, também porque a gente não reencarna sozinho. Ou seja, todos nós somos alertados o tempo todo daquilo que precisamos fazer. Ninguém está aqui numa casa espírita à toa. Ninguém está lendo um livro, assistindo uma palestra ou alguma coisa nas redes sociais, desde que sejam produtivas, à toa. Tudo tem um propósito. Coincidências não existem. Basta a gente ser mais observador, observadora. O que está ocorrendo à sua volta? Será que a gente precisa lembrar de alguma coisa? A regressão de vidas passadas, ela só é boa se for para fins terapêuticos. Fora isso, saber quem você foi ou deixou de ser,
Eu não quero saber. Que nem o velho ditado, se fosse coisa boa, você não estava aqui, né? É bom a gente observar, a gente entender que a nossa vida não é complicada. Nós se complicamos. Os ensinos do mestre são muito claros. A gente é que dá voltas desses ensinos, mas sempre cai no mesmo ponto. E qual é esse ponto? Os pontos que nós tivermos mais dificuldade. Tenho dificuldade de aceitar tal situação? Vamos trabalhar isso. Tenho dificuldade de perdoar aquela pessoa? Vamos trabalhar isso. É só assim, trabalhando no bem e trabalhando no bem a si mesmo, que a gente consegue ascender. Para a gente finalizando, porque o tempo urge, né? O tempo passa. Tem um capítulo 24 no mesmo livro Jesus no Lar. Os sinais da renovação. Ele diz assim: ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. Isso é Jesus. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim aquele que mais ama. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmos, até a extinção do mal, nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe confere a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e dos honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem, por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza. Fez longo intervalo e acentuou: nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa, e lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes, a cintilarem no alto, pareciam saudar essa era distante.
está chegando o momento. Nesse momento de transição planetária, a pergunta que eu faço a todos: você quer ser o joio ou você quer ser o trigo? Aquele joio que ainda perturba, aquele joio que só promove maldade, ou você quer ser aquele trigo que, mesmo ainda cru, é capaz de fazer o mais belo alimento espiritual? Aquele trigo tão útil, tão importante, que pode não só saciar a fome física, mas também a fome espiritual de todos aqueles que tramitam nas trevas. Aquele trigo que está bem colhido na seara do Mestre, que pode também se transformar no pão da vida. Em que lado vamos estar, meus irmãos? É a pergunta que cada um deve fazer para si mesmo. É pessoal, intransferível. É um exame de consciência que Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos ensinou toda santa noite, antes de dormir. Faça um exame de consciência. Desde a hora que eu acordei, será que eu fiz alguma coisa boa? Alguma coisa ruim? Será que eu feri meu irmão? Falei alguma coisa que não devia? Ou será que eu falei alguma coisa que ajudou? Será que eu trabalhei bem no dia de hoje? Faça um exame, dia após dia. É assim que a gente vai também colocando em prática um dos maiores ensinamentos do Mestre: vigiai e orai. É assim que a gente aprende a amar. É assim que a gente aprende a respeitar. É assim que a gente aprende a perdoar. A luta é diária. Mas lembre-se, o seu maior inimigo é você mesmo. São seus medos, são suas dificuldades, são os próprios entraves que você põe na sua vida. Já demos passos muito longos. A caminhada ainda continua. Mas a maior alegria, maior paz, maior felicidade para se atingir a plenitude do Espírito, a perfeição como queiram, é exatamente percorrer a jornada. É a jornada que nos trará preciosas lições, lições indescritíveis. Todo dia é uma lição. Basta cada um de nós prestar mais atenção. As correrias da vida fazem parte do aprendizado. Mas não poderemos deixar que as correrias da vida dominem o nosso pensamento, dominem nossas emoções. Por isso que Kardec propôs sempre a fé raciocinada. Tudo tem que ter um embasamento racional, claro. Também é bíblico, né? Tudo é possível àquele que crê. Se cremos em Jesus, vamos realizar o trabalho que Ele nos deu para fazer. As searas, meus irmãos e minhas irmãs, ainda são grandes, mas os trabalhadores ainda são poucos. Que possamos, daqui em diante, ter uma nova visão, um novo entendimento do que é amor incondicional, do que é perdão incondicional, do que é caridade, fazer o bem sem olhar a quem. O amor incondicional é exatamente disso, sem condições.
é amar a todos indistintamente. Perdoar também, porque o perdão é para você. É para você se libertar e seguir em frente. Entender que o outro também está na mesma jornada que você. O outro, se está naquela vibe, infelizmente, mais trevosa, mais maldosa, paciência. Ele ou ela vai ter o tempo de despertar, como você também teve o seu. E o que falta para as pessoas? 3 coisas hoje em dia: paciência, oportunidade e a terceira, atenção. E em nome dessa atenção, eu gostaria de agradecer a todos vocês por essa atenção, por esse carinho, por estarem mais essa noite aqui na casa e que possamos crescer, evoluir e trazer sempre algo de bom, de positivo, de luz, onde tiver trevas. Que a famosa oração de São Francisco de Assis seja o nosso hino. Só assim estaremos aptos a estar numa sociedade terrena, mais fraterna, mais justa, mais amorosa. Vamos terminar então com uma oração? Mestre, só temos que agradecer a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em teu nome. Obrigado, Mestre, por seus ensinos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui aprendendo um pouco mais, refletindo sobre a vida, seja ela espiritual, seja ela material. Só temos que agradecer sempre, Senhor, a cada dia que abrimos os olhos nesse mundo terreno e dizermos: obrigado, Senhor, por mais um dia. E possamos, Mestre, caminhar com passos firmes e que o aprendizado esteja sempre na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito e também nas nossas atitudes. Que possamos, através do nosso livre-arbítrio, do nosso pensamento, que possamos sempre, Mestre, vibrar pelo melhor dos nossos irmãos, sejam eles quais forem. Que possamos iluminar onde tudo estiver em trevas e que o amor, esse amor verdadeiro, puro e incondicional, esteja habitando em nossos corações, em nossos espíritos, e vibremos pelo planeta Terra. Vamos transformar esse planeta em um planeta regenerado, amado, querido. Possamos sempre, Mestre, estar sempre convosco, pois sabemos que nunca fostes embora. Sempre esteve conosco, pois mesmo disseste que um ou mais estiver falando em meu nome, ali eu estarei. E eu sei que nos ouve, Mestre. Eu sei que está conosco neste momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Muito obrigado a todos.